Eu amo como o mundo ninja de Naruto é complexo, e Naruto sofre de um efeito que algumas séries e algumas obras costumam sofrer, que após o seu final ainda gera muita discussão sobre a sua história e os seus personagens. E mesmo não sendo um especialista em escrita, eu desenvolvi uma teoria de por que, mesmo após tantos anos do seu final, Naruto tem acontecimentos que geram discussão entre seus fãs até hoje. E se você quer saber de que teoria esse doido tá falando, então vem comigo. Como eu disse, Naruto apresenta um mundo extremamente complexo, que além de envolver lutinha de boneco 2D, também apresenta discussões sobre abandono, moral, política e visões de um mundo melhor. Porém, ao longo da obra, começamos a ver conceitos sendo revividos dentro da história, que foram apresentados ou no clássico ou no início de Shippuden e que foram trazidos à tona geralmente nos momentos de conclusão da história. E alguns incomodam pela forma como são apresentados, mas outros deixam a história e seus personagens mais ricos. E essa ideia de reviver conceitos não é algo exclusivo de Naruto. E essa ferramenta de roteiro tem até um nome, que se chama foreshadowing, quando você apresenta ou mostra algo que será só utilizado no futuro da história. Apesar disso acontecer em Naruto, como Itachi colocando um corvo dentro de Naruto para parar Sasuke, que muitos episódios depois foi utilizado para libertar ele mesmo do Edo Tensei. Mas muitas vezes esses fragmentos de informação em Naruto não são foreshadowing, e por isso eles geram tanta discussão entre os fãs. Mas sem ficar de muito blá 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 em cima de alguns conceitos, eu vou dar logo um exemplo para que vocês entendam do que estou falando. Sabe quando acontece ou teve algum acontecimento na história que os fãs acham forçado e reclamam? Mas aí do nada aparece um nerdão com 350 kg falando: mas no capítulo 320:10 o personagem X diz que eles poderiam fazer isso. Não com essas palavras, mas pode ser explicado assim. Esse tipo de coisa é muito comum em Naruto, já que são apresentados tantos fragmentos de informação ao longo da história, e quando algo sem sentido acontece na história, basta você olhar para trás e procurar alguma peça que se encaixe na explicação. Mas novamente, vamos deixar de falar em conceitos e vamos pegar um exemplo de dentro da obra de quando isso aconteceu. Um momento clássico que serve muito bem de exemplo é o modo Kurama de Minato. Descobrimos que no ataque de Kurama, Minato havia selado parte da Kurama dentro de si mesmo. E Hiruzen disse bem no início da história de que aquele que usa o Shikifujin terá sua alma aprisionada para sempre junto à alma daquilo que selar. Isso por si só não explica porra nenhuma. Mas quando surge o Hokage mais hypado de todos com seu manto de Kurama, esse fragmento de informação solta por Hiruzen acaba servindo e encaixando muito mal e porcamente na explicação de por que Minato consegue utilizar o manto de Kurama. Ele dominou e depois pacificou a Kurama e foi capaz de usar o seu poder durante todo esse tempo que ficaram presos juntos. Mas essa explicação que eu acabei de dar não é falada em momento algum na obra. Essa ideia foi tirada da simples frase de Hiruzen, e mesmo assim deixa de levar várias coisas em consideração. Por exemplo, Minato estaria com o lado ruim da Kurama dentro de si. Como ele a pacificou? E mesmo assim, nada sobre o mundo espiritual de Naruto é explicado pra gente. Para nós, os Hokages morreram e ficaram mortos. E se você pensar sobre isso, isso gera mais perguntas do que resposta. Minato morreu sem ter esse poder dominado. Em que momento ele começou a dominar esse poder? Eles treinam no outro mundo? Se é que existe um outro mundo? Enfim, são várias perguntas que não têm respostas. O que sabemos é que Minato tem um manto completo de Kurama. E por isso, esse acontecimento é considerado forçado, porque ele tem apenas um pequeno fragmento de uma frase de um personagem, mas que acaba sendo a única explicação para esse acontecimento. E aqui é onde entra a minha teoria. Kishimoto pensa Naruto como um quebra-cabeças, onde algumas vezes ele parece ter criado a peça sem medir se ela iria servir para fechar o jogo. Trazendo isso para dentro da obra significa que durante a história, Kishimoto vai criando conceitos sobre o mundo ninja, e quando for conveniente, ele utiliza algum desses conceitos, ou extrapola eles de alguma forma. No exemplo de Minato, ele extrapolou o conceito de duas almas vivendo junto para sempre e criou todo um poder baseado nisso. Porém, nem tudo é miséria e destruição.
Tem momentos que esses fragmentos fazem muito bem para a história, e vamos a um excelente exemplo disso. As questões políticas de Naruto no clássico são abordadas de forma sutil, mas quando Hashirama explica para Sasuke sobre a criação da Vila Oculta da Folha e mostra como aquele mundo já vivia em guerra, dá um contexto muito maior para as 3 grandes guerras que tinham acontecido no passado. Também dá um entendimento muito melhor de qual que era o papel das bijus naquele mundo, e como a divisão das bijus para cada uma das vilas ocultas foi uma forma de fazer uma manutenção da paz. E não só isso, esse conceito político de Naruto deixa até mais complexo o personagem do Nagato, que além de ter sido vítima de uma das grandes guerras, mostra que apesar de distorcida, ele tinha uma visão muito parecida com Hashirama em relação às bijus, e a parte política de Naruto tinha sido apenas pincelada no clássico. Olha como toda essa história de Hashirama enriqueceu a obra. Mas você pode ficar pensando aí na sua casa: ah, mas o Kishimoto já sabia disso, não é à toa que ele introduziu o Hashirama. E eu te pergunto, você realmente tem certeza disso? Mas independente se Kishimoto pensou ou não pensou nesses conceitos para introduzir no futuro, minha teoria não se baseia só nisso. E o que prova que a minha teoria pode estar correta é que ele cria vários conceitos ao longo da história e depois os descarta sem explicação. Mas voltando ao exemplo do quebra-cabeça, é como se ele já estivesse montado e ainda tivesse várias peças sobrando. E saindo dos conceitos e dando um exemplo dentro da obra, temos o famoso "a Sakura é muito boa em Genjutsu", algo que simplesmente desaparece da história de Naruto. E tirando a luta lá no comecinho do clássico contra a Ino, ela não é mostrada usando Genjutsu nunca mais. Isso é um exemplo de como o Kishimoto ele apresenta conceitos e depois ele utiliza ou não, dependendo da conveniência do roteiro. Nesse caso, dá para perceber que Kishimoto queria criar o time 7 com cada um sendo especialista em um tipo de arte ninja. Mas como em grande parte do Shippuden o power scaling da obra foi pra casa do caralho, e seria uma piada de mau gosto ver a Sakura usando Genjutsu em Obito, em Madara, em Kaguya, Kishimoto não teve outra alternativa a não ser abandonar essa ideia. E não foi só o Genjutsu da Sakura que ele acabou abandonando, a própria Sakura acabou ficando esquecida na história de Naruto. E tem outros conceitos em Naruto que foram apresentados como importantes e depois foram esquecidos por Kishimoto. O clã Hyuga é um bom exemplo disso, apresentados como iguais aos Uchihas na história e depois foram completamente esquecidos, com seu principal representante morrendo de forma idiota. O livro do Jiraiya também é outro bom exemplo. Foi mostrado como importantíssimo para a construção da personalidade de Naruto e também de Nagato, mostrando que Naruto carregaria a vontade de Jiraiya, mas logo após foi esquecido na história. Isso são alguns exemplos de como Kishimoto vai colocando fragmentos de ideia durante a história. Alguns podem ser utilizados como base para acontecimentos futuros na história, seja de maneira positiva ou negativa, e outros são simplesmente esquecidos. E como não poderia ficar de fora em um vídeo criticando alguns pontos de Naruto, Kaguya Otsutsuki, a vilã final de Naruto, tem seu nome mencionado antes da Guerra Ninja apenas na luta de Kimimaro, onde ele fala sobre o clã Kaguya, porém é apenas isso. Não há nenhum fragmento sobre a história de Kaguya e dela ser um alienígena. Porém, na minha visão, apesar de ter sido bem mal trabalhado a forma como ela foi inserida na história, eu acredito sim que isso foi um foreshadowing. Até porque ela é a vilã final. E é natural pensar que o autor tenha na sua cabeça uma boa ideia de pelo menos como vai ser o início e o final da sua obra. Então essa pedra não podemos jogar no telhado de vidro dele. A ideia é que tantos conceitos são criados ao longo da história que eles vão gerando umas ramificações até chegar na história principal. O conceito em si não é a questão, mas sim o caminho que ele utiliza até chegar à história principal, ou alguns que acabam sendo abandonados. E é muito importante saber diferenciar esses conceitos que citei dos famigerados e tão citados retcons. Retcons, por exemplo, no caso de Danzo, é usado para inserir um novo elemento na história que muda o conceito de várias outras coisas que foram apresentadas. Ou como no caso do Rinnegan, que muda a origem de algo para que se amarre bem certinho na história principal. Finalizando, eu acredito realmente que a minha teoria faz sentido, e que muitos dos conceitos que Kishimoto apresentou na história, ele não tinha muito bem desenhado como iria utilizar. E por isso que os fãs de Naruto têm tantas teorias e têm tantas explicações para acontecimentos da história, com a quantidade de conceitos que são apresentados durante a obra, e com alguns acontecimentos importantes que são considerados forçados, é natural que a nerdaiada
quebra o pau nos comentários de tudo que é rede social, voltando capítulos e capítulos para encontrar explicações que expliquem os acontecimentos no final da obra. E como eu já li em um comentário alguma vez, cada dia que passa o Kishimoto aprende mais sobre sua própria obra. E antes de eu finalizar o vídeo, já vai deixando seu like e seu comentário. Você acha mesmo que Kishimoto estava pensando em tudo quando escreveu algumas coisas? E finalizando o vídeo, e antes que apareça uma nerdaiada na porta da minha casa para me matar, é bom lembrar que novamente isso não é exclusividade de Naruto. Obras com esse volume de publicação, com essa quantidade de episódios e capítulos, dificilmente vão ter uma coerência narrativa perfeita. Geralmente, autores de obras gigantescas como Naruto, que são publicadas há décadas e que tem uma diferença de décadas entre o primeiro e os últimos episódios, tem uma dificuldade muito grande de manter uma coerência narrativa em cada um dos acontecimentos da sua obra. Mas como tem muitos fragmentos e conceitos espalhados pela obra de Naruto, às vezes a própria fandom encontra essa coerência, mesmo que seja de uma maneira forçada. E é justamente por isso que Naruto até hoje levanta tanta discussão. Outro ponto importante é que quando estava sendo lançado, o YouTube ou outras redes sociais não tinham 1% desses canais nichados que tratam apenas do mesmo assunto ou da mesma obra, sendo que hoje tem muito mais espaço para esse nicho, e por isso que se gera tanta discussão, porque provavelmente hoje se gera muito mais conteúdo sobre a obra do que na época. Óbvio que em Naruto isso acontece também, porque tem muitas pontas soltas na história, mas considerando a dimensão e o tamanho da obra, Naruto ainda manda muito bem na sua narrativa. Se Kishimoto criou conscientemente esse quebra-cabeça de conceitos em Naruto, nunca vamos saber. Provavelmente foi só o desgaste do tempo que fez com que esses conceitos fossem esquecidos ou mal trabalhados. Mas se não fossem esses conceitos mal trabalhados ou esquecidos, não estaríamos aqui discutindo sobre essa obra 10 anos depois do seu fim.